Boa tarde a todos e a todas. Queria dar em primeiro os meus agradecimentos aos meus colegas de Évora pelo convite de voltar aqui na universidade. É sempre bom e agradável para mim de voltar nessa universidade e rever novamente caras amigas e se calhar encontrar novas caras que gostava de encontrar e lembrar no futuro. E dá também para mim para falar português. O que não faço isso muito neste momento. Sou agora diretor de um centro de investigação na França, em Aix-en-Provence, que se chama o IDEMEC. O IDEMEC é vou dizer em português, é o Instituto de Etnologia Mediterrânica, Europeia e Comparativa, quer dizer IDEMEC. É um centro de 20 pessoas, de 20 investigadores, que são docentes ou investigadores. Temos 20 doutorandos também e alguns colegas à volta, que são os associados, como aqui. Então, estava a dizer que dá para mim essa oportunidade de falar em português. Vou tentando manter o meu português no dia a dia, lendo os jornais portugueses, mas vão ver que essa manutenção é assim mais ou menos. Bom, espero que para vocês não vai ser assim um pesadelo de ouvir um francês a falar ou tentar falar português. Então, vou já iniciar a apresentação. O mar Mediterrâneo e as sociedades que ficam nas margens do Mare Nostrum foram pensados como um laboratório único pelas ciências sociais, muito antes do Fernand Braudel. E penso na arqueologia, na história em primeiro lugar, em um vasto território feito de água e terras, como sabem, de cidades e campos, desertos e florestas, um território no qual várias populações se movem, trocam, vendem, fazem guerra e arranjam matrimônios. Além do espaço, das condições climáticas, dos recursos naturais e às vezes dos vestígios das antigas civilizações que têm em comum, certas culturas religiosas, tecnológicas ou étnicas são diferentes. Mas todas essas sociedades partilham o que o antropólogo Christian Bromberger chamou um ar de família. As sociedades mediterrâneas têm qualquer coisa em comum e essa qualquer coisa é um ar de família. Provenientes de mestiçagens felizes ou de imperialismos violentos, todas as populações podem valorizar especificidades culturais e manter identidades singulares, mas, no mesmo tempo, todas podem pretender fazer parte de uma comunidade que partilha uma herança, na qual se destacam a cultura dos olivais, por exemplo, uma certa ligação orgânica entre costas e o interior, e, se calhar, o mais ambígua dos atributos mediterrânicos, essas sociedades partilham um livro comum que dá o mesmo Deus único aos povos locais. Essa representação das culturas mediterrânicas deriva em grande parte das descobertas científicas e eruditas dos países que foram explorados, estudados, desenhados, fotografados, inventariados muito cedo pelos arqueólogos, os viajantes e os militares. Foi assim que um interesse contínuo e uma certa fascinação resultam na invenção de um espaço monumental mediterrâneo, a invenção de um patrimônio fabricado a partir das visões eruditas e, a um certo ponto, se pode afirmar que a noção mesmo de patrimônio cultural foi inventado pelo e dentro do Mediterrâneo. Para perceber melhor como o patrimônio mediterrâneo surgiu, é necessário relembrar que a noção de patrimônio cultural tem tudo a ver com as políticas de construção do Estado-nação, incluindo as partes coloniais dos territórios
e, mais recentemente, o Estado pós-colonial. Mas também se inclui no patrimônio cultural as culturas regionais e as culturas das minorias que existem dentro do quadro nacional. Na equação clássica do patrimônio, as identidades coletivas existem através do patrimônio cultural escolhido e valorizado como tal para significar os sentimentos de pertença. A fundação da Unesco, em 1946, acrescentou, todavia, uma componente universalista proclamando que as especificidades culturais locais são expressões da universalidade do gênio humano. Assim, o patrimônio é, sobretudo, uma construção moral e política, uma idealização do passado, mas não para idealizar só, é para um futuro e uma convivência pacífica dentro das nações. Todavia, o que se passa nas instituições patrimoniais que administram o patrimônio, o que se passa nas universidades que estudam o patrimônio, o que se passa nos gabinetes dos ministros da cultura que geram o dia a dia do patrimônio, não é tão pacífico do que isso. De um lado, conflitos patrimoniais existem, por exemplo, entre antigas coloniais e antigos impérios. Do outro lado, há quem não gosta do patrimônio dos outros e que querem destruí-lo, como aconteceu no caso do Buda de Biamian ou na Síria mais recentemente. Para as ciências sociais que estudam o patrimônio mediterrâneo, o que parece mais importante não é o patrimônio em si, mas as razões que mandam a escolha do patrimônio. Isso foi e ainda é o Programa de Estudos Críticos do Patrimônio, fundado há quase 20 anos pela professora da Austrália Laura Jane Smith e a sua associação internacional. E agradeço à professora Fernanda Olival para lembrar-nos que temos um dever crítico a partir das nossas disciplinas e das nossas investigações, mas também isso é um dever do cidadão para ter esse espírito crítico na nossa visão. O que queria fazer convosco nesta palestra é perceber como a ideia do patrimônio cultural nasce e vive no contexto do mar Mediterrâneo. E como os princípios dos pensamentos e das ações patrimoniais vivem num contexto naturais, históricos, religiosos e culturais das sociedades mediterrâneas. Para ser mais claro, vou passar em revista 5 temas que descrevem como o patrimônio aparece nas sociedades mediterrâneas e quais são as suas consequências sociais e culturais. Aqui são as 5 temáticas. Vou iniciar com essa triada, o Mediterrâneo, a arqueologia e o patrimônio. As civilizações de Egito, de Grécia, romana, árabe, foram objetos de uma apropriação intensa por estudiosos europeus nos séculos XIX e XVIII e XIX. Os viajantes, historiadores, arqueólogos, geógrafos, militares visitaram cidades antigas e regiões ainda inexploradas. Os vestígios foram descritos, sítios escavados, fragmentos de monumentos trazidos de volta nas capitais ocidentais. Os cientistas comparam os costumes, arquiteturas, músicas, literaturas, religiões, até corpos de indígenas, mapeando assim um Mediterrâneo que vai do Gibraltar, ou de Portugal, digamos, até o Próximo Oriente. Os testemunhos mais espetaculares são recolhidos nos museus ditos universais de Londres, Paris, Berlim ou Nova York e são analisados em termos científicos nas milhares de publicações científicas das academias transnacionais.
Ao mesmo tempo, os monumentos e sítios tornam-se destinos que podem ser visitados por um público internacional rico, apoiado por empresas de transporte, companhias de hotéis e formação de guias locais. A conversão turística, e de que isso se trata, a conversão turística da arqueologia mediterrânea começou então no período da expansão colonial, formando um casal que ainda tem vida através da categoria do turismo cultural e que é uma parte significativa dos rendimentos de alguns países do sul e do norte do Mediterrâneo. O desenvolvimento da arqueologia e da história da arte, enquanto ciências associadas aos museus, contribui para a imagem de um Mediterrâneo rico de vestígios e maravilhas do gênio próprio das civilizações do passado. As organizações internacionais também partilham esta representação. Durante o século XX, as primeiras convenções internacionais para a proteção do patrimônio arqueológico e arquitetônico foram proclamadas, isso não é um acaso, nas duas cidades ex-libris do Mediterrâneo, Atenas e Veneza. As Cartas de Atenas, adotada em 1931, estabelece as normas internacionais para o restauro dos monumentos históricos e as modalidades para a sua valorização. A Carta de Veneza, de 1974, confirma o princípio de conservação da integridade dos monumentos, mas defende também a relocalização e o restauro o restauro, em caso excepcional, exclui uma unificação estilística de um edifício. Nomeadamente, é proibido a destruição dos vestígios da evolução arquitetônica, a adição de elementos contemporâneos e ou a reconstrução in extenso. Nenhuma região é especificamente mencionada nestas cartas, nestes textos. Trata-se, obviamente, de regulamentos à vocação universalista. Mas o tema da conservação de sítios arqueológicos, a localização das cartas e os peritos envolvidos na escritura das mesmas indicam muito claramente a predominância de elementos mediterrânicos. De um certo ponto de vista, se pode dizer que o processo de institucionalização do patrimônio teve, assim, a sua origem no Mediterrâneo. Estou a chegar no segundo ponto, as instituições patrimoniais e o Estado. Mas a atenção internacional ao patrimônio também tem sido moldada pelas políticas culturais nacionais, coloniais e pós-coloniais dos Estados. As instituições públicas de vários países seguiram o modelo da apropriação política do patrimônio que vem da França, que é a lei do monument historique. As administrações da cultura impuseram nos seus territórios metropolitanos, como nos espaços colonizados, os princípios do estudo e da valorização do patrimônio, valorizando alguns elementos nos quais o poder e os eruditos reconhecem a origem possível da nação e os esforços de colonização. Historicamente, os regimes do norte do Mediterrâneo desenvolveram políticas de patrimônio particularmente eficazes, tentando restaurar os restos de civilizações supostamente pensadas como na origem da nação. A Itália fascista é paradigmática. O seu desejo de expansão mediterrânea baseia-se na herança do Império Romano e realizou campanhas de levantamento, de investigação arqueológicas e construiu, por isso, museus nas suas cidades metropolitanas e, inclusivamente, nas colônias. Na Turquia, a fundação do Estado de Mustafa Kemal Atatürk favoreceu a herança da civilização anatólica, pré-islâmica e pré-cristã,
a fim de fornecer uma base histórica para a República Laica nascente. O Egito também foi capaz de combinar a preocupação com o passado com o posicionamento político internacional num espetacular tour de force técnico e diplomático, quando os templos de Abu Simbel foram deslocados durante a construção da barragem de Assuan. As políticas de colonização, tal a conquista da independência depois da colonização, são geralmente acompanhadas por uma intensificação do interesse e dos investimentos no patrimônio cultural. No caso da França e da Argélia, ao criar instituições de governação local, o Estado mostrou o seu interesse em sítios arqueológicos antigos, bem como nas populações amaziga, que a narrativa colonial associava com os antepassados comuns da população francesa. Foram planeados levantamentos e escavações no território e o patrimônio foi rapidamente promovido para o turismo. Foram abertos museus, tal como o do Bardo, em Argel, que deveriam expor os objetos na própria Algéria, a fim de suscitar admiração pela obra colonial, mas também para satisfazer as exigências da inteligência local. Neste momento colonial, está a desenvolver-se uma consciência patrimonial entre a geração de argelinos franceses e indígenas, que fundaram uma associação que se chamava o Comité du Vieil Alger e que lutava pela preservação das formas de arquitetura locais, em paralelo com o desenvolvimento do interesse pelo artesanato. Figuras intelectuais indígenas participaram neste movimento e daí se vê a difusão da ideia do patrimônio cultural ocidental e a relativa porosidade da sociedade colonial. Na altura da independência e até hoje, o patrimônio cultural da Algéria, promovido pelo governo, está orientado para o patrimônio islâmico, sobretudo, mesmo que o legado arqueológico romano não seja totalmente posto de lado. A Argélia obteve a inscrição pela Unesco em 1980 da Kaala de Ben Hamad, um complexo islâmico medieval do século X, os famosos Ksar, que são as aldeias fortificadas no Vale do Bzad em 1982, e a Casbah de Argel em 1992. Mas, no entanto, em 1982, os sítios romanos de Tipizá, de Timgad e de Gemila também ficam inscritos na lista do patrimônio mundial. Então, terceira temática, a cidade patrimonial no Mediterrâneo. Para além dos sítios arqueológicos, que por vezes se encontram fora das zonas urbanas, tais como Pompeia, na Itália, o desenvolvimento do patrimônio foi, no início, essencialmente um fenômeno urbano. Este fenômeno deve-se ao facto da ocupação de cidades antigas e modernas ser, na maior parte dos casos, contínua. Isso fica claro nos casos de 3 cidades icônicas, Roma, Atenas ou Istambul. A acumulação de diferentes camadas históricas é frequentemente trazida à luz pela própria ação patrimonial, como no Cairo, no século XIX, na Casablanca, hoje em dia, e mesmo aqui em Évora, obviamente, que fica nas memórias como cidade-museu e que ainda tem a sua associação patrimonial. Essa acumulação arqueológica de cidades mediterrânicas vai ajudar a olhar a cidade como objeto patrimonial em si. A Carta de Washington, de 1997, standardizou essa visão, promovendo a conservação dos centros históricos como um todo, afastando-se da lógica do monumento histórico isolado. Em regra geral, o centro histórico foi inicialmente considerado como um lugar pouco aberto, devido à composição sociológica da sua população,
ou a sua configuração arquitetônica contrária aos princípios do urbanismo moderno. Tornaram-se gradualmente zonas valorizadas, reconvertidas, requalificadas e marcadas como emblemas turísticos dos países. Poderíamos citar muitos centros históricos que acompanharam esta revalorização, essa evolução, mas a Cité de Carcassonne ou a Casbah de Argel são provavelmente suficientes para ilustrar as inversões simbólicas ou urbanísticas que afetaram a identidade patrimonial das cidades mediterrâneas. Enquanto as muralhas medievais de Carcassonne eram abandonadas pelos militares, há uma população pobre que se instalara nas casas e nas ruas medievais da cidade e havia uma cidade moderna a desenvolver-se abaixo da fortaleza. Em meados do século XIX, Viollet-le-Duc, o grande restaurador do patrimônio francês, começou a tirar os pobres da cidade e a reconstruir a cidade fortificada medieval, mas foi, obviamente, uma reconstrução totalmente idealizada e fantasmagórica. Hoje, a cidade fica na lista do patrimônio mundial, tal como Viollet-le-Duc a fez, obviamente, é uma importante atração turística e testemunha esses câmbios de representação negativas dos antigos espaços urbanos que são revalorizados. No caso da Casbah de Argel, num contexto temporal e histórico muito diferente, encontramos, em primeiro, essa mesma estigmatização social e cultural do habitat popular. E depois, as autoridades locais e culturais pararam a destruição e a modernização da Casbah para requalificar patrimonialmente o seu valor histórico. Esta dinâmica patrimonial dos centros urbanos é um fato essencial na região mediterrânea e que afeta tanto as pequenas capitais locais, como nas ilhas gregas, por exemplo, como as metrópoles, que combinam turismo e outras atividades econômicas. Podemos falar de Nápoles, de Barcelona, mas também de Lisboa, nas margens norte. Mas no sul, como na Casbah de Argel, as medinas magrebinas, fazem parte desta evolução dos centros históricos há cerca de 30 anos. Constituem uma versão sul, digamos, do patrimônio urbano, mas nestes casos, descritos como islâmicos e muçulmanos. É utilizada uma retórica clássica do patrimônio que permite justificar a passagem de um lugar anteriormente pobre, popular, sujo, para o espaço urbano apropriado pelo turismo e pelas classes altas. Contudo, essas políticas de valorização não estão isentes de conflitos, mal-entendidos e convulsões que revelam um superficial e frágil consenso das causas patrimoniais. Vamos então falar agora dos antagonismos que o patrimônio mediterrâneo pode gerar. É a quarta parte. O patrimônio tem como base uma suposta partilha de valores históricos. Assim, o patrimônio cultural é tanto constituído pelos traços tangíveis do passado, como por um discurso que legitima as escolhas de valorização. Neste sentido, o patrimônio manifesta-se através de negociações e de conflitos que mobilizam pessoas, atores do patrimônio. Essas pessoas defendem a salvaguarda de certos elementos culturais e não de outros. Às vezes, os atores fazem desta defesa uma causa moral e superior que pode chegar à violência política ou mesmo física. Entre as justificações da batalha pelo patrimônio, contamos a arruinação causadas pela passagem do tempo, o esquecimento de memórias coletivas de minorias, os danos materiais de conflitos armados,
ou de desastres naturais, ou ainda os abusos do desenvolvimento do turismo e da indústria, tudo isto afeta a integridade material e apaga uma parte da história de um lugar. No Mediterrâneo, estes riscos têm sido particularmente sensíveis e mobilizadores, agravados por razões administrativas ou outras. A falta de meios, por exemplo, na Tunísia, para conservar sítios arqueológicos. As políticas de segregações baseadas em critérios étnicos ou religiosos nos Balcãs ou na Algéria dos anos 90. A guerra civil no Líbano ou na Síria. O desastre sísmico, como na Turquia neste momento, ou ainda as transformações de zonas turísticas na costa espanhola. Além da real urgência destas situações, a preocupação com o bem comum são por vezes minadas. O ativismo, por exemplo, dos judeus sefaradistas no Mediterrâneo demonstra uma força espetacular, mas gera resistência complexa com as autoridades públicas ou as populações locais. Lembre-se, acho eu, mas é só um exemplo local, a guerra da gente da Alfama de Lisboa contra o Museu Municipal do Judaísmo em Lisboa, que foi uma guerra muito demorada, que ganharam, entre aspas. Outros tipos de frição incidem sobre o regresso de obras roubadas em contexto colonial, também no Mediterrâneo. Os exemplos dos frisos do Partenon em Atenas é frequentemente comentado e mostra a fragilidade política dos museus frente à diplomacia internacional. Finalmente, a questão dos edifícios construídos durante o período colonial, particularmente no Maghreb, constitui uma fonte de tensão nas políticas do património cultural e público. Entre os defensores do nacionalismo patrimonial e os defensores de um legado arquitetônico contestado, certos atores tentam incluir o legado colonial na paisagem do património nacional, mas pós-colonial, mas devem, por isso, mudar a terminologia e não usar tanto o termo colonial. E no Maghreb se fala sobretudo do patrimônio do XXe século, do século XX, patrimônio do século XX, em vez de dizer que é o patrimônio colonial. Os conflitos referem-se diretamente aos usos políticos do patrimônio, mas também demonstram, o que para mim é muito interessante, a multiplicidade de atores e de regimes de valorização do patrimônio. No domínio do patrimônio, temos inúmeros atores muito diferentes. Temos os organismos internacionais, como a Unesco ou o ICOMOS. Temos consórcios de empresas dedicadas à museografia ou ao turismo. Temos os Estados e as organizações interestatais, como a União Europeia. Mas também temos instituições culturais, públicas ou privadas, temos membros da diásporas, temos associações locais ou regionais, bem como os habitantes de sítios patrimoniais e mesmo também temos os turistas. Às vezes, a coabitação é difícil e acaba em violência simbólica ou físicas. Estamos longe da visão tranquila e pacífica do patrimônio cultural. Bom, essa parte do meu discurso parece um bocadinho pessimista, mas revela, contudo, que o patrimônio nunca é uma coisa tão simples como natural. Tudo o que é patrimonial é, de fato, conflituoso e hierárquico e temos de lidar com isso. Mas como? Isso é a questão. Como lidar com essa dificuldade? E então estou a chegar na última fase da comunicação, c'est qual seria o futuro do patrimônio mediterrâneo. As análises do patrimônio no Mediterrâneo, como noutros lugares, mostram que a instrumentalização do passado, seja pelo Estado ou não, parece frequentemente ser uma estratégia política que visa essencialmente questões do presente. Os usos do passado, no presente, são assim tão decisivos para percebermos o passado
como para compreendermos o presente. As instituições do patrimônio continuam a manter este paradoxo duradouro, inclusivamente ao nível internacional. As instituições proponham e apoiam financeiramente o patrimônio porque consideram que o patrimônio tem um potencial de desenvolvimento político, econômico, cultural, social nos países mediterrâneos. Não há falta de projetos entre as duas margens, sul e norte do nosso mar. Estamos a assistir a uma verdadeira institucionalização do patrimônio mediterrâneo à escala do mar mesmo, através de fundações privadas, de mecanismos internacionais, de financiamentos ou de instituições com vocação mediterrânea. Cito aqui apenas uma lista pequena de museus ou de projetos dedicados ao mar Mediterrâneo. Le Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, o MUCEM, em Marseille, que é um museu nacional, o mais modesto Museu da Mediterrânea na Catalônia, o Museu de Arqueologia Mediterrânica de Istambul, a biblioteca fundada há uns 10 ou 15 anos, quer dizer, refundada em Alexandria, no Egito, e a fundação, mas é apenas uma, Pan-Mediterrânica, Roma Mediterrâneo, que junta a Itália, França e Marrocos. Tais atividades, redes e movimentos herdam, obviamente, do passado institucional do patrimônio enquanto campo profissional e político, incluindo a longa história da arqueologia, do turismo, dos museus ou das bibliotecas. São herdadeiras de mecanismos das administrações, das tradições políticas que fizeram a paisagem do patrimônio cultural hoje em dia no Mediterrâneo. Mas, desde há mais de uma década, novos tipos de patrimônios entram nas classificações internacionais e produzem novas dinâmicas. Arquivos sonoros e audiovisuais, paisagens culturais, patrimônio religioso, patrimônio imaterial, estão agora a diversificar a gama de objetos e conhecimentos elegíveis como patrimônio cultural. Para além da arqueologia, dos monumentos e das cidades, o Mediterrâneo, como os seus primeiros observadores notaram, apresenta uma diversidade de paisagem, de ritos, de tradições, de saber-fazer, que são objetos de valorização exponencial no quadro das recentes convenções internacionais sobre paisagens culturais ou patrimônio cultural imaterial. Músicas, danças, rituais, gastronomias, técnicas artesanais ou literatura estão agora a entrar na porta principal do reconhecimento internacional. Já sabemos muito sobre as candidaturas do patrimônio imaterial e as candidaturas plurinacionais que ganharam peso no Mediterrâneo. A dieta mediterrânica, que já foi referida, cuja Portugal faz parte. Mas temos também as transhumâncias entre Grécia e Itália, ou as polifonias mediterrânicas, não sendo candidaturas plurinacionais, mas temos pelo menos 10 países do Mediterrâneo com um elemento de polifonia musical registrada da Macedônia até, como sabem, no Alentejo, passando pela Córcega. Então, evocando essa última fase, tenho agora uma alternativa que me parece central para continuarmos a pensar e agir no domínio do patrimônio mediterrâneo. Não a evoquei no início da apresentação, mas se calhar vocês a tinham em mente logo no início. Mas neste momento, com uma definição tão ampla do patrimônio, inclusivamente com essa definição transnacional e multidisciplinar, será que ficamos em frente do patrimônio do Mediterrâneo ou do patrimônio no Mediterrâneo? A diferença é subtil, mas é muito relevante para pensarmos. Ou temos um projeto de construção de uma entidade mediterrânica comum, na linha clássica dos usos do patrimônio cultural. Isso será o caso do patrimônio do Mediterrâneo. Mas bem sabemos que as identidades são contextuais,
que movem, sensíveis às condições sociais, económicas ou culturais, e às vezes, quem se diz mediterrâneo pode ou não ser o dia para outro. Ou temos projeto em termos de cooperação institucional e de desafio intelectual, no caso do patrimônio no Mediterrâneo. Ou seja, como podemos praticar e investigar o que a ideia do patrimônio faz, traz ou esconde nos países e nas populações do Mediterrâneo. Não é fácil escolher entre as duas vertentes da alternativa, mas deixo aqui o desafio no ar, antes de debater convosco, se quiserem. Mas para acabar e voltar um bocadinho ao título da minha apresentação, queria lembrar simplesmente que essa invenção do patrimônio no ou do Mediterrâneo, seja que for, nos pertence a nós. E que, frente ao futuro, somos nós responsáveis pela nossa própria e contínua reinvenção. Muito obrigado.